Hoje o objetivo é apenas, entre aspas, explicar aquilo que nos move, aquilo que nos traz a felicidade suprema de poder impactar a vida dos outros e ao mesmo tempo dizer-vos que é com enorme orgulho que nós podemos dizer verdadeiramente que na Europa estamos só agora a começar, porque a dimensão do que vem aí é absolutamente extraordinária. Não consigo sequer imaginar o que é o número de vidas, os milhares e milhares de vidas que ainda vão ser impactadas por cada uma das vozes que estão aqui, e quem estiver a ver hoje porque foi convidado, quero desde já dar os parabéns pelo tempo que estás a dedicar. Se estás a ver uma gravação porque alguém te enviou, tome muita atenção, porque tal como eu, há alguém teve a felicidade e a sorte de poder estar na origem de alguma coisa e que quer também impactar a ti. O meu nome é Rui Miguel Coelho, tenho a sorte de ser pai, ser professor universitário, sou também empresário e investidor, sou também um adepto fervoroso da inovação, que é a inovação que nos dá saltos, e sou também um amante da condição humana, da progressão humana, e em cada pessoa nós encontramos divindade, encontramos luz, encontramos amor, encontramos acima de tudo vontade de ser melhor, que eu espero que vocês todos partilhem destes valores. Aquilo que é a minha missão hoje é guiar-vos, vamos ter aqui várias vozes, vamos ter também um profissional de saúde, e eu quero só rapidamente, para usar muito bem o meu tempo, vamos ter um tempo curto e limitado, quero usar aqui um pouquinho de alguns slides, algumas imagens, para vos mostrar um pouco o que é o conceito que eu hoje vos queria passar, porque provavelmente também com alguma ajuda visual vocês vão lá mais rapidamente, porque tal como eu, que não sou profissional de saúde, também aprendi a procurar mais informação. E onde é que eu procurei informação? Em exemplos, em testemunhos, em profissionais de saúde e também em literatura. Hoje tenho aqui 2 livros no final para vos mostrar, porque os curiosos vão sempre mais longe, mas queria também dizer-vos que o grande princípio hoje é dizer-vos quais são os fundamentos e as bases daquilo que nos move. A primeira coisa que nos move aqui é perguntar: já usaste o X39? Já fazes parte da família global, mundial, em mais de 88 países, que usa X39? Eu queria só fazer rapidamente aqui um inquérito, uma pergunta. Queria que colocassem no chat para quem está aqui a ver ao vivo, saiba quem está a usar aqui na sala o X39. Coloquem só rapidamente em só para nós vermos rapidamente por um teste, por uma amostra, quem usa regularmente o X39 ou a tecnologia da LifeWay, porque não se resume ao X39 apenas, embora hoje nós vamos focar naquilo que é a tecnologia X39, que é aquela mais abrangente, mais impactante e aquela que mais vidas mudou nos últimos 21 anos da empresa, apesar de o patente ter apenas 5 anos, ou seja, estamos a falar de um produto, uma tecnologia que existe visivelmente há 5 anos. A verdade é que a empresa tem 21 anos de investigação por uma pessoa chamada David Schmidt. Eu só vejo uns aqui a aparecer. Se estás a ver uma gravação é porque não consegues ver. Eu quero-te só dizer que só vi uns e uns e uns. Se houver alguém convidado aqui na sala, também queria convidar a pôr aqui um dois, só para distinguir dos uns. Coloquem o 2 se forem convidados, só para eu vos dar as boas-vindas a todos. Às vezes alguém um pouquinho mais reservado, mais acanhado, quer apenas verificar o que é que nós temos aqui, que está a mudar tantas vidas. Quero dar aqui um beijinho muito grande à Sofia Gomes, que está hoje aqui, e quero-lhe dar os parabéns por ter tirado um pouquinho de tempo. À Júlia Mota também, por estar aqui também connosco. É para vocês que nós fazemos estas sessões, porque nós queremos também passar informação de quem nos impactou, que se chama em primeiro lugar Dr. David Schmidt, ou David Schmidt, porque nós dizemos que é o cientista que nos ajudou a passar para outro patamar de consciência. Aquilo que o David Schmidt fez foi tornar prático e público aquilo que era uma investigação que já vinha dos anos 70 do século passado, que permitia que um peptídeo de cobre se pudesse ser ativado em células terminais. Sabia-se que era possível cientificamente, não sabia na prática como o fazer de forma não invasiva. Quem realmente descobriu e patenteou com uma muralha de várias patentes à volta desta preciosidade que muda vidas, chama-se David Schmidt. Ele dedicou uma vida inteira, não só a dele, como de 2 gerações anteriores, à investigação científica, à produção de patentes. Ele é um mestre em produzir patentes. Para quem está aqui na sala e que sabe ou que já tentou acompanhar, enfim, uma patente ou a produção de uma patente ou um registro de uma patente, sabe a dificuldade que é uma, quanto mais 200. Isto deve-se a várias gerações que antecederam o David Schmidt e que permitiu que ele fosse, neste momento, se calhar, uma das pessoas mais premiadas mundialmente, quer pela revista Forbes, quer pelos prémios da Inc. 500, quer também pelos vários prémios que ele tem recebido no âmbito de inovação em células terminais. Nós fomos galardoados há muito pouco tempo, no final do ano de 2025, com um prémio mundial da maior inovação de sempre na área de células terminais, reativada juntamente com uma suplementação de cobre que a empresa também vai lançar brevemente no mercado europeu. Portanto, estamos a falar de algo muito, de enorme inovação. Portanto, eu queria muito, mais do que escutares, queria que tomasses notas,
e que, acima de tudo, se eventualmente fores a tempo, chama mais alguém para esta live, manda-lhe o link, porque eu acho que quando nós partilhamos com mais alguém, nós podemos mudar aquela vida, como hoje vamos acompanhar aqui várias vidas que mudaram radicalmente. Como vocês sabem, as patentes são algo muito sério a nível mundial, nomeadamente nos Estados Unidos. As patentes são aquilo que protege a inovação e a economia no seu todo, dentro daquilo que é a capacidade da economia poder gerar receitas e poder alterar vidas, e também de defender o mérito próprio dos empresários. Nós temos a patente 10.716.953, que atesta que esta tecnologia de luz, que não se confunde com nenhum químico ou com algo que tenha químicos envolvidos, pode fazer aquilo que o corpo precisa, que é ser um fator, uma plataforma de regeneração através desta elevação deste peptídeo de cobre. Já vou explicar rapidamente e porque é que eu quero explicar eu. Vou pedir a um profissional de saúde depois para me ajudar mais no final, mas eu quero dizer que aquilo que eu estou a falar aqui resulta daquilo que eu aprendi ouvindo melhores pessoas do que eu, profissionais de saúde, e também, se quiserem que eu vos diga, também fazendo um bocadinho o meu trabalho de casa, porque não me limitei apenas a ouvir. Fui também estar por mim, ver os estudos, tão comprovados e tão disponíveis, inclusive vou-vos mandar um link, vocês podem comprovar tudo o que vamos dizer aqui, tudo mesmo, e aquilo que nós temos, e quem usa regularmente, tem uma elevação de energia, tem acima de tudo uma capacidade, através dos seus terminais, poder regenerar o organismo com este peptídeo de cobre. Não vou explicar muito mais, mas vou explicar rapidamente como funciona antes de introduzir 2 ou 3 testemunhos, porque eu queria que fosse uma coisa interativa, que vocês sentissem que eu não estou apenas a introduzir o conceito, estou a passar por pessoas que já experienciaram em primeira mão e vos vão falar dos seus resultados, que devo dizer, cada resultado é independente e individual, ou seja, o corpo de cada um, aquilo que é a nossa condição biológica, física e celular e até genética, pode determinar as alterações de impacto que cada um tem. Mas há uma coisa que eu vos digo, isto que vocês estão aqui a ver neste ecrã, que se chama fototerapia ou fotobiomodulação, é igual para todo o ser humano. Todos eles vão ter este efeito. Se vai produzir o mesmo resultado, pode variar de corpo a corpo, da maneira como nós estamos organizados, e acima de tudo, se calhar também pelo nosso histórico clínico e também pela nossa própria resistência, que às vezes se produz até a nível emocional. Já vou falar sobre isto. Quero dizer que a base é uma tecnologia de nanocristais patenteada. Os nanocristais estão dentro do PET, já vos vou mostrar quando terminar e quando tirar aqui a tela, vou-vos explicar o que é, para vocês verem visivelmente. Esta nanotecnologia tem um patch redondo com um adesivo, uma película adesiva que colocamos no corpo, tem lá dentro nanocristais. São cristais que nós não vemos a olho nu, mas os cristais nós sabemos que têm a capacidade de modelar ou de alterar a frequência da luz. E é isto que este patch faz. Quando coloca no corpo, a luz é alterada de maneira a produzir este efeito deste peptídeo de cobre. Não tem drogas, não tem produtos químicos, não tem nenhum tipo de estimulantes, não produz nada invasivo, ou seja, o corpo mantém-se exatamente igual, o que significa que os desportistas podem usar para aumentar a sua performance sem ser doping ou ser alguma coisa que altere o nosso comportamento de forma normal, e acima de tudo reflete a luz. É um movimento reflexivo para poder fazer com que vocês recebam o condão ou a bênção de ter uma luz alterada para vos ativar. Este peptídeo de cobre, por sua vez, vai alterar a condição ou vai acordar, se quiserem, as células terminais. Não é transdérmico, significa que não passa nada para a pele, não está lá nada dentro dessa bolsa que possa alterar qualquer coisa quimicamente, obviamente, pelo menos do ponto de vista invasivo, vai alterar, obviamente, depois da reação que o corpo tiver, não é invasivo e, acima de tudo, é totalmente seguro e posso vos dizer que muda literalmente a nossa condição. Eu quero interromper aqui porque eu vou chamar aqui 2 ou 3 testemunhos, mas antes de o fazer, queria só mostrar-vos rapidamente aqui aqui a minha, aqui na minha mão o PETS, para vocês verem, quem não tem experiência ainda, e podem ver aqui, o PETS vem nestas embalagens, vem numa embalagem azul com uma embalagenzinha de proteção lá dentro, e cá dentro tem este tipo de dispositivo. Pode parecer uma coisa quase inofensiva, e quando eu vi a primeira vez achei que era quase surreal acreditar que isto podia fazer o efeito que me tinham vendido, mas a verdade é que estamos a falar de uma coisa muito poderosa que muda radicalmente a forma como o nosso corpo reage, nomeadamente quando tem necessidade de ser regenerado. Todos nós passamos por trauma, todos nós passamos por pontos de desequilíbrio, e aquilo que eu aprendi de saúde, e que se quiserem registar, talvez sejam 2 palavras que me acompanham sempre. Primeiro, vida é energia, e hoje tenho um livro que fala sobre energia, e saúde é equilíbrio. A saúde não é apenas física, pode ser mental,
Se alguém tem um desequilíbrio mental não tão saudável, se tens um desequilíbrio emocional, a saúde também não está presente contigo, podes ter até inclusive um desequilíbrio ou uma falta de equilíbrio relacional, relações tóxicas ou não completas ou não estáveis, produzem também movimentos não saudáveis, podes ter um desequilíbrio espiritual, podes ter um desequilíbrio financeiro, o que significa que a tua saúde também não vai estar em perfeitas condições. Há várias formas de dizer que saúde é equilíbrio, saúde é homeostase, é a tendência para o equilíbrio cada vez mais. E o que este PET faz é devolver ao corpo a capacidade de estar mais equilibrado, também. Eu digo sempre, um homem ou uma mulher com saúde tem todos os sonhos do mundo. Quando alguém não tem saúde, só tem um sonho, só tem um pensamento, quer ficar bom. E é preciso às vezes estar lá no fundo para darmos valor à saúde que nós temos. Portanto, quem está hoje na sala ou está a ver esta gravação, se mexe as mãos, se bebe água, se consegue adormecer, se consegue caminhar, se consegue digerir, vocês têm mais saúde do que se calhar milhões de pessoas que passam muitas privações e que nós nem imaginamos como é que é possível aguentar. Mas o corpo humano foi feito para sobreviver a muita coisa. Portanto, se nós tivermos a ajuda de uma tecnologia que nos eleva o peptídeo e depois acorda as células terminais, vamos muito mais longe. Há aqui um conceito que vocês já começaram a perceber que as células terminais fazem. Primeiro, todo o corpo é composto por células terminais, foram elas que nos deram origem relativamente, inclusive, à nossa própria vida, foram elas os primeiros fatores de vida do nosso corpo. Nós resultamos de uma primeira célula terminal que depois foi multiplicando, e a razão de ser as células terminais é que elas contêm não só material genético, como têm informação para se duplicarem com toda a qualidade para poderem, inclusive, substituir células que estão doentes ao longo da nossa vida. Quando nós não temos um estoque de células terminais para rapidamente repor células que começam a danificar-se, nós entramos em doença e enfermidade. E infelizmente, a partir dos 25 anos, 30 anos, nós começamos a ter cada vez menos estoque de células terminais, até quando chegamos aos 30 anos, estima-se que tenhamos apenas 50% de células terminais, e quando chegamos aos 60, provavelmente menos de 10%. Agora vejam o drama que é o corpo precisar de uma célula terminal para poder reparar aquela que está danificada, e nós seres humanos, nós, corpo, pessoa, não providenciamos ao corpo o estoque de células terminais necessário. Não sabemos, outro porque se calhar não temos atenção à tecnologia já disponível. E o que esta tecnologia faz é repor o estoque de células terminais para que o corpo não envelheça prematuramente. Não sei se fui suficientemente claro, não quero falar linguagem médica, mas é só isto que eu vos quero dizer. Quem usa o PETs regularmente, diariamente se possível, vai ter um estoque de células terminais superior ao comum dos mortais para a mesma idade e para a mesma condição. Isto é fundamental. Porquê? Primeiro, que as células terminais podem repor a qualidade das células, que se vai perdendo ao longo do tempo. Segundo, por causa de um termo chamado eletroma. E hoje eu vou introduzir aqui este eletroma, nem sempre falo nisto, porque o eletroma é o quadro elétrico do nosso corpo. O corpo é constituído por células, cerca de 38 mil milhões de células. Reparem, cada célula comunica com as outras através de carga elétrica. Se vocês não tiverem um corpo elétrico, uma instalação elétrica a funcionar, ligando as células, e se não tiverem energia para as células comunicarem, o corpo entra em apagões. O que aconteceu agora recentemente em Portugal, nas regiões mais afetadas, Leiria, Marinha Grande, Coimbra, quero mandar um abraço a toda a gente que vive nessas zonas ou que passou mal nessas zonas, porque eles foram verdadeiros heróis. É como um corpo que entra em apagão. Quando o corpo não comunica celularmente um com o outro, entra em blackout. Não consegue resolver as coisas básicas. Quando vocês têm o PETs ligado, vocês têm um eletroma a funcionar melhor do que o normal. Tem a carga elétrica para que o corpo funcione como comunicador entre ele. Então, estas são as duas grandes razões pelas quais eu hoje comunico. Energia nas células, articulação elétrica para as células comunicarem e depois a reposição do estoque de células terminais para vocês poderem fazer substituição de peças, vamos dizer assim, se for necessário. Isto é suficiente para vocês perceberem o impacto que isto tem. Reparem, aumento de força, redução da inflamação. Muitas vezes o que nós dizemos é que este PETs reduz a inflamação. A inflamação é boa numa determinada dose, até para expulsar vírus quando nós começamos a ficar engripados ou com uma doença, mas em excesso, inflamação crónica é doença e pode levar, muitas vezes, até à morte ou a doenças muito complicadas de resolver. Aumenta a nossa resistência pessoal, energia e vitalidade, que a maior parte das pessoas sente. Reparem, se aumentem a carga elétrica do nosso corpo, e reparem, nós tivemos um peptídeo de cobre, e cobre é condutor da energia e da eletricidade. É fácil de explicar. Clareza mental, a cérebro começa a funcionar melhor. Porquê? Porque vai gradualmente, e aqui é o segredo, gradualmente nós vamos começando a ter a reposição biológica, órgão a órgão, ou de forma integrativa,
daquilo que são as nossas funções biológicas. Portanto, nada acontece de um dia para o outro. Há pessoas que têm reações rápidas, é verdade, mas a integração destes mecanismos todos biologicamente é que vai levar a um corpo muito mais robusto e se calhar até com reversão de idade, como nós vamos falar a seguir. Vou falar também da parte da condição esquelética muscular, que é fundamental para a nossa locomoção, e os músculos são fundamentais para a longevidade. Experimentem, a partir de certa idade, não ter condição muscular. Vocês vão cair mais vezes e vão se magoar mais. Por isso é que muitas vezes as pessoas de mais idade sofrem mais porque não conseguem ter força para o equilíbrio e para poderem proteger-se. Melhoria do sono, eu acho que é uma pandemia do século, a falta de sono e a incapacidade com o stress crónico de poder dormir profundamente, e depois essas melhorias da aparência na pele, como fala aqui, na verdade é colagênio integral produzido pelo próprio corpo que está a ser reposto. Então é possível, eu digo sempre que isto não regenera apenas células terminais, regenera relações, regenera famílias, regenera casamentos, regenera relações pais com filhos, como é o meu caso, e regenera perspectivas de vida. Se eu acreditar que em cada célula das 38 milhões ou 1.000 milhões que nós temos está o segredo para nós podermos reativar o que é o nosso conjunto biológico que depois transforma, para quem acredita como eu, em algo superior, com alma, com coração, com emoções e com propósito, espero eu que divino também a vossa parte, cheio de luz, então nós aumentamos a luz que nós somos. Basta isso e não é preciso curar uma dor de 20 anos, não é preciso voltar outra vez a andar quando se esteve numa cama do hospital durante 10 anos, que temos casos assim, basta um testemunho sincero e atento para poder mudar a vida toda. E é só dar uma última explicação com 2 slides para vocês perceberem a importância de fazerem isto regularmente. Porque não é apenas um caso casuístico que nós colocamos e de repente muda tudo. Não é verdade. Nós temos que também ajudar. Primeiro, temos que usar regularmente, e a regularidade e a consistência é o que faz os resultados cumulativamente. Quando nós usamos os primeiros dias, o que vocês vão sentir é os genes que reiniciam. A carga genética, nós temos cerca de 16 mil genes principais. Os ativadores é como se fossem botões interruptores que podem estar mais ou menos ligados. Quando digo mais ou menos ligados é quando nós nascemos, a nossa carga genética, a nossa expressão genética é máxima. Mas quando nós começamos a ir pelos corredores da vida, nós vamos começando a perceber que a nossa expressão genética, se calhar vocês não sabiam isto, é como se o interruptor, em vez de estar ligado no máximo, está ligado a meio termo. Chama-se expressão genética. Às vezes os genes não se expressam da mesma forma. E os genes são fundamentais para a expressão da saúde e da doença. Os genes é aquilo que comandam o quadro elétrico como um todo, são os disjuntores. E os vossos genes têm que estar na carga máxima para poderem expressar a vossa saúde. O que faz o PETS, quando vocês colocam, é reiniciar em boa na expressão genética dos genes, que às vezes demora um pouquinho mais, porque alguns de vocês têm cargas mais pesadas e mais intoxicadas. Se vocês bebem, se fumam, se não se alimentam bem, se não dormem o suficiente, se não bebem água e não fazem exercício físico, pode estar aí um quadro que vos impede de terem resultados mais rápidos. Portanto, não só eu vos estou a explicar o que é que vai acontecer em vocês, porque é verdade para todos, como também vocês têm que dar uma ajudinha, nem que seja mínima, se querem sobreviver aos próximos 10 anos. Já vou explicar porquê estes 10 anos. Segundo, nas primeiras 4 a 6 semanas o cérebro vai entrar em equilíbrio. O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito vão tender para o equilíbrio novamente. Ou seja, o equilíbrio, já vos expliquei no início, que é a tal homeostase. É a nossa expressão de equilíbrio. E é muito importante vocês saberem que o equilíbrio é fundamental para a nossa vida. Se o cérebro não estiver equilibrado, o corpo não está equilibrado. Portanto, tem que ajudar o corpo. Também o cérebro, em primeiro lugar, a estar em equilíbrio, porque é ele que comanda o sistema nervoso. E o sistema nervoso dá os sinais todos ao resto do corpo, está bem? Isto é fundamental. O vosso cérebro é fundamentalmente gordura e água e também energia, e é nessa gordura e água que vai movimentar essa energia para vocês poderem pensar e comandar e terem ideias e poderem ser brilhantes, como muitos de vocês são, e tenho a maioria, tenho a certeza que todos os que acham que não são têm potencial para ser. Quando vocês utilizam o PETS durante entre 6 semanas a 3 meses, vai acontecer uma coisa que é maravilhosa. E eu acho que é o grande momento onde vocês vão dar um grande ahá. Se eventualmente não sentiram esse ahá e estão aqui, então experimentem usar 3 meses todos os dias ou regularmente. Não estou a dizer que às vezes um dia ou outro vocês possam esquecer, ou não utilizar, ou porque esqueceram de encomendar, mas usem regularmente. O que é que vai acontecer? Aumento de colagênio. O que é o colagênio? A proteína mais abundante no corpo que vai fazer com que o vosso sistema esquelético e muscular funcione novamente. Se calhar aquela fibra muscular vai se reparar com a ajuda deste péptido de cobre e das células terminais, e podem também ver os vasos sanguíneos, a vossa elasticidade, a mobilidade, a estrutura esquelética a reestruturar-se, os osteoblastos todos a refazerem-se para vocês poderem outra vez ter a sustentação de uma vida que se calhar pode ter já alguma idade, mas não significa que não funcione como há 10 anos atrás. E quando chegam aos 6 meses ou mais, então aí é a grande revolução. A vossa reversão de idade vai se sentir na parte cardiovascular.
O músculo do coração regenera-se, todos os tecidos da parte de transmissão do sangue, ou seja, toda a estrutura de vasodilatadora daquilo que são as veias e todo o tecido capilar, vai ter mais elasticidade e o sangue não é canalizado, o sangue é bombeado. Por isso, quando vocês têm essa elasticidade, vocês vão conseguir produzir aquilo que é a alimentação do corpo através das veias e através de todos os vasos capilares e vão ter a capacidade de voltar a reverter a vossa recuperação, a corrida, eventualmente há pessoas que voltaram a caminhar muito e estavam paradas, pessoas que voltaram ao exercício físico como se calhar há 20 anos atrás. Não é um milagre, é tudo aquilo que é condição genética e física a ser cumulativamente reparada se vocês lhe derem condições. Aqui o grande agente não é nem o X39, nem é os fatores básicos de saúde, são vocês que decidem. Quem usa X39 tem que tomar uma decisão. Isto não é para atenuar, é para vocês mudarem, está bem? E eu quero dizer também que, para além daquilo que eu já referi anteriormente, é simples usar. Usam 12 horas de manhã, colocam de manhã quando acordam, ou quando vão lavar os dentes, ou quando vão um pequeno almoço, e tiram à noite. Mais ou menos 12 horas é suficiente. De manhã, ou durante o dia, ou durante o vosso período ativo, se forem pessoas que trabalham durante a noite, usam no vosso período ativo, e leva ativo e regenera, e depois no final tem que deixar que o corpo descanse, que se repare. Que é aí que o corpo depois tem os mecanismos de autorreparação. Está bem? Queria que isso ficasse muito claro e queria também dizer-vos que aquilo que eu aprendi, não sou profissional de saúde, mas o que eu aprendi, tomara eu que eu tivesse aprendido quando eu era muito pequeno. Porque se nós formos médicos da nossa própria saúde, vocês podem evitar tanta coisa que. Se vocês, quem é que tem aqui tem filhos? Já, ponham aqui o número 3, quem tem filhos. Ou quem é casado. Se calhar também pode. Porque se vocês são casados ou casadas, vocês têm uma responsabilidade para o parceiro e para a parceira. Vocês têm que ser o vosso melhor eu para com eles. Vocês assinaram um contrato, se calhar já não se lembram. Pode ser só no papel, mas ele também é emocional. Se vocês não têm uma parceria, não tomaram uma decisão de dizer esta pessoa que eu amo, eu prometi amar esta pessoa, eu tenho que dar o meu melhor para esta pessoa. São pais ou mães, como é que vocês podem dormir à noite se não estão a fazer o melhor para vocês? Beber água, descansar, fazer exercício, uma caminhada, mesmo que simples, 5 minutos, 10 minutos, ativa o vosso sistema cardíaco, vocês estão a fazer o melhor para vocês, para terem o cérebro em condições de ajudar, estarem disponíveis, ok? Portanto, isso é fundamental. Porquê que eu falei em 10 anos há bocadinho? Porquê? E agora eu quero dizer isto de forma dramática. Também até vou parar aqui, dramática. Está comprovado que quem aguentar, vou falar a palavra aguentar, com saúde os próximos 10 anos, pode viver seguramente mais 30 anos do que esperava. E vou explicar porquê. A fronteira da medicina hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, e esta tecnologia é a tecnologia que só devia estar disponível nos próximos 30 a 40 anos, mas alguns desportistas já usam e pessoas como o Djokovic, por exemplo, usa isto como o grande segredo da longevidade da carreira, vai permitir que, se vocês aguentarem nos próximos 5 a 10 anos, a tecnologia vai mudar tanto que vocês podem regenerar um órgão completamente. Vocês podem substituir o vosso fígado, o vosso pâncreas, o vosso baço, com o vosso próprio código genético. Isto é fundamental eu vos dizer. Quem aguentar os próximos 5 a 10 anos pode estar numa nova fronteira da saúde, mesmo que hoje ache que é doente ou que tem problemas. Então vocês têm que fazer o máximo para os próximos 10 anos estarem no vosso melhor. E como é que vocês podem estar no vosso melhor? Usando este patch regularmente. É super acessível, falem com a pessoa que vos convidou, porque tem aqui um segredo que está muito bem guardado. Vocês nunca viveram uma era tão entusiasmante como a que temos hoje. Eu estou muito emocionado porque isto mexe comigo. Podemos estar na altura onde podemos ajudar outros com uma tecnologia que é simples, mas é poderosa. Nunca aconteceu na história. E vocês fazem parte da história neste momento. Aliás, queria, antes de dar uma nota final, dar aqui 2 livros, se me permitirem, porque eu, como pessoa da educação, gosto sempre de usar pessoas que sabem mais do que eu, e tenho aqui 2 livros que hoje quero recomendar, que vocês, acho que se puderem ou se tiverem a oportunidade, leiam ou revejam, porque acho que vale a pena. O primeiro é da professora Ana Moreira, a doutora Ana Moreira, que tem um livro que chama Como Não Adoecer. Ela é presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, portanto é alguém que sabe o que fala. Tem provar-se do professor Manuel Pinto Coelho, doutor Manuel Pinto Coelho, que é um grande defensor da saúde integrativa no nosso país e um grande pioneiro também, que eu honro, também nos ajudou muito a fazer este caminho. E já agora o X39 já foi apresentado no Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa como fator e plataforma oficial, portanto tem que haver uma grande qualidade para poder ser divulgado. Eu recomendo, porque este livro fala sobre energia. A vida é energia. E o Rui falou aqui na mitocôndria, que é uma fábrica de energia, e portanto eu recomendo vocês. É um livro simples, pequeno, não tem grande densidade, mas é muito bonito
porque nos ensina de forma simples a energia. Agora vamos falar de um, para quem tem uma digestão mais, mais complexa, que se chama O Canto da Célula. Talvez o livro mais bonito que eu já alguma vez li sobre células. E reparem que este livro fala sobre, chama-se O Canto da Célula. É como se fosse um despertar e um morrer de uma célula. Agora só vos quero fazer esta analogia. Sabem que nós falamos muito de abundância e eu acredito muito, eu sou crente e acredito que Deus nos deu abundância no nosso corpo. Pensem nisto. O corpo tem 38 mil milhões de células estimativamente. Há pessoas que dizem que é um bocadinho menos, um bocadinho mais, mas a ciência está a apontar mais ou menos para este número. 38 mil milhões. Milionário quem tem 1 milhão. Vocês têm 38 mil. Se vocês não se sentiam milionários até hoje, passem a sentir-se milionários. Já. Digo assim. O Rui Miguel Coelho disse-me que eu sou milionário. E és mesmo. Tu és milionário e milionária. Tens milhões de uma coisa que tem, inclusive, é no centro um reator nuclear. O núcleo da célula é um reator nuclear. Se vocês tiverem a noção, se estudarem, vocês vão ver que a carga elétrica de uma célula que a protege na membrana que envolve o núcleo tem uma carga equivalente a 10 mil volts. Experimentem meter a mão só na nossa corrente e vocês vão ver o choque que apanham. Agora imaginem 10 mil volts, a dimensão da célula. Agora imaginem vocês têm 38 mil milhões de reatores nucleares. Vocês têm que proteger esta fonte de energia. Ela produz todos os dias sem se cansar. Vocês têm uma máquina absolutamente incrível no corpo e nem se apercebem. 38 mil milhões de vezes. Vocês estão abundantes 38 mil milhões de vezes. Vocês têm que proteger esta riqueza. A riqueza é a saúde e a alegria e a energia para viver, não é a conta bancária. Ou pessoas durante a pandemia que faleceram com milhões e milhões no banco e não tiveram energia para continuar a viver. Porque as células não produziram energia suficiente para manter a vida do corpo. Vocês têm que cuidar integralmente de cada célula. Ela é fonte de vida e fonte de abundância. Vocês têm 38 mil milhões. A primeira coisa que têm que fazer é o que é uma célula. Têm que aprender a respeitar as células que vos tocaram. O código genético do pai, da mãe, do universo, deu-vos 38 milhões de células. De que maneira é que vocês estão a protegê-las todos os dias? Eles não se protegem sozinhas. Têm que ter a vossa ajuda consciente. Então eu quero vos despertar hoje para a importância de vocês fazerem o vosso melhor por aquilo que vos tocou. Milhões e milhões e milhões. 38 mil milhões de património genético com um núcleo solar. Vocês têm que aprender a respeitar e a potenciar. Quando vocês ajudam o metabolismo, vocês estão a aumentar a vossa energia. Não estão apenas, não é para ir ao ginásio, não é para ir mostrar que são bons ou que estão em forma, é para vocês viverem profundamente. A vida foi-nos dada para nós sermos profundos, não superficiais. Aprendam que o X39 é um potenciador da nossa profundidade. E vocês têm a obrigação de fazer melhor do que os outros fazem. Nunca sigam as correntes. Se provavelmente nós estamos aqui alguns centenas e centenas e vamos estar milhares, depois estas lives são vistas por milhares e milhares de pessoas, é que vocês sabem que eu tenho razão no que estou a dizer. Nós não protegemos o nosso núcleo, o núcleo da nossa existência, que se vibra 38 milhões de vezes, célula a célula. E é agora que vocês têm que pensar. Reparem que o núcleo do PET, que eu até vou tirar o meu, este PET tem o formato de uma célula. O símbolo da LifeWave tem o formato de uma célula. Porquê? Porque é ao nível celular que se dá a nossa saúde ou a nossa doença. Aprendam a respeitar o núcleo de cada célula, vocês vão ser imensamente felizes e vão viver uma vida tão abundante que nunca julgaram possível. Está bem? Eu queria terminar agradecendo a todos o privilégio que é poder estar aqui com vocês. Mais uma vez eu digo, usem com cuidado, mas usem regularmente. Tem mais informação neste site decisivinfo.pt para quem quiser ver os estudos, para quem quiser partilhar, para quem quiser divulgar, para quem quiser saber mais. Se eventualmente quiserem, o vosso patrocinador, a pessoa que vos contactou, não está ainda totalmente apetrechada, equipada para vos explicar tudo, podem falar com um de nós, comigo, com o Rui Loureiro, com as pessoas que falaram, com os vossos uplines, porque eles vão ter todo o privilégio e o prazer de vos explicar, mas acima de tudo deem a oportunidade de que o vosso corpo se regenere. E façam um convite, vamos ter no dia 14 e 15 de março, em Cascais, um evento que vai ser o maior evento europeu até hoje feito. Vamos ter muitos brand partners que estão aqui presentes, vamos ter muitos convidados, vamos ter pessoas de toda a Europa, vamos ter o diretor da Europa, Christian Donner, vamos ter também aqui vários executivos que vêm de vários pontos do mundo para estar aqui connosco. Vamos ter o Steve e Gina Merritt, que são o casal que mais partilhou até hoje esta tecnologia por todo o mundo. A Cláudia Ortené, que é responsável pela Europa. Temos também aqui, eventualmente, o Alex, que vai estar connosco
eventualmente, eu não tenho a certeza se ele vai estar connosco ou não, mas ele foi o responsável pelo nosso mercado, pelo crescimento inicial do nosso mercado. Hoje temos aqui o Gonçalo Salema, que está a fazer um trabalho incrível de ajudar os nossos mercados também, Portugal e Espanha, porque nós queremos dar a conhecer a mais pessoas. Portanto, se quiserem perceber como é que esta vida pode ser transformada com exemplos e testemunhos de todo lado, e podem eventualmente depois aprender mais como partilhar e como crescer, estou lá para vos ajudar. E queria só uma última nota, e essa nota é muito importante. Nesta altura que passamos, há pessoas que estão mais deprimidas, há pessoas que estão a passar uma má fase porque passamos aqui este momento de... Eu estava em viagem, estava fora do país, mas senti muito o peso de quem estava a sofrer aqui. Se souberem de alguém que queira ir, mas esteja desanimado, ou que eventualmente não tenha dinheiro para a deslocação, sei lá, do sítio onde estiver, para Cascais, ou que eventualmente um bilhete tem um custo quase ridículo para 2 dias, com 3 coffee breaks, uma refeição, com 4 painéis em 2 dias completos, com os melhores especialistas do mundo a falar sobre esta área e como vos ajudar também a crescer, não só fisicamente, como mentalmente, como emocionalmente, como relacionalmente, como espiritualmente e também financeiramente, porque não? Nós queremos pessoas abundantes em todas as áreas. Eu quero vos dizer, falem comigo, eu quero providenciar bilhetes para as pessoas e eventualmente ajuda para que elas não faltem, porque cada pessoa que lá estiver e aprender estas lições pode mudar, não é só a sua vida, pode mudar a vida das suas gerações. Eu meço a minha vida com o impacto que eu vou ter nos meus trinetos, não é nos meus netos, não é nos meus bisnetos, é na geração a seguir. Quando alguém dos vossos trinetos ou quadrinetos se lembrar do vosso papel no mundo e saber o meu tetravô foi fundamental na minha vida, ainda hoje se fala dele, fala-se da importância que ele teve para eu chegar aqui. O meu pai e o meu avô foram impactados pela história daquele homem, daquela mulher. Aí vocês podem dormir descansados porque tiveram impacto suficiente. Criem este tipo de legado. Nós estamos numa empresa de legado. É neste legado que eu espero que vocês entendam o vosso papel de transmissor. Nós somos todos uma correia de transmissão de coisas melhores para pessoas que são melhores do que nós. Há pessoas que vêm aí que são muito melhores do que eu. Eu só quero fazer bem o meu papel para poder dizer assim: obrigado, Deus, por me confiaste essa mensagem e porque eu tive a oportunidade de impactar mais vidas no mundo que alguma vez eu imaginei que podia fazer. Agarrem neste sentimento, convidem mais uma pessoa e tenham a coragem de dizer: a minha vida pode transformar a vida de outra pessoa. Não façam isto porque tem que ser, porque é uma obrigação, porque não há mais nada para fazer, mas façam isso com alegria, com brilho nos olhos, porque é nobre o nosso papel. É salvar pessoas, é ajudar pessoas a encontrar a luz quando às vezes estão no caminho da escuridão. Falo isto quer biblicamente, quer falo emocionalmente, quer falo fisicamente. O papel de cada um de vocês está aqui, ou que está a ver a gravação, ou que teve acesso à gravação, é mais importante que vocês pensam. Vocês podem mudar completamente o destino de uma família, de uma cidade inteira. Eu acredito muito que uma pessoa faz a diferença. E as pessoas que vão fazer a diferença vão estar todas neste evento do dia 14 e 15 de março, e eu quero muito dar-vos um abraço. Se tiverem alguém que eu possa ajudar, pagando o bilhete, pagando a deslocação, o comboio, o autocarro, ajudando de alguma forma, não faço mais que a minha obrigação, porque Deus já me deu tanto, e vida, e esta empresa já me deu tanto, abundância em todos os níveis, que eu quero retribuir, como estamos todos aqui a fazer. Quem participou hoje, participou de livre vontade, não há aqui profissionais, são pessoas que estão a dar o seu tempo, que é a coisa mais preciosa, para que outros possam beneficiar. E estás a ver hoje a gravação, os seus convidados, espero que tenhas sido impactado, porque eu quero que tu saibas que é um privilégio para nós, para quem falou hoje, poder ter impacto em ti, e que espero ver-te muito em breve e conhecer também a tua história, está bem? Um abraço para todos, privilégio estar aqui com vocês, e é sempre um prazer poder dizer que estamos só a começar. Abraço para vocês. Tchau, tchau.